Professor Éder Paulinelli, nas aulas remotas. Unidade temática, números. Habilidade identificar frações equivalentes. Fração equivalente. Definição, são diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. Eu tenho uma figura, um círculo, dividido em duas partes e uma parte pintada. Um segundo círculo, dividido em 4 partes e 2 partes pintadas. Terceiro círculo, dividido em 6 partes iguais e 3 partes pintadas. As 3 figuras são iguais, sendo que a sua representação na pintura estão sendo diferentes. Exemplo, a primeira figura, 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Ele está dividido em 2 partes e uma parte pintada. Segunda figura, 2 sobre 4. Por que 2 sobre 4? Dividido em 4 partes e 2 partes pintadas. E a terceira figura, 3 sobre 6. Dividido em 6 partes e 3 partes pintadas. Mas observando as figuras, estão pintadas no mesmo tamanho. Sinal que essas representações diferentes, eles indicam uma mesma quantidade. Confirmo que eles são iguais. E aí são frações equivalentes. Consolidando fração equivalente. Temos 2 figuras, certo? A primeira dividida em 5 partes e 2 partes pintadas. A segunda dividida em 15 partes e 6 partes pintadas. Mas se nós observarmos o espaço pintado, as 2 figuras são o mesmo espaço, sinal que essas 2 representações diferentes de número, eles indicam o mesmo espaço, sinal que eles são iguais, fração equivalente. Segunda ilustração, temos aí a primeira figura, 2 sobre 3. Ele está sendo dividido em 3 partes e 2 partes pintadas. Na segunda figura, temos 12 sobre 18. Ele está sendo dividido em 18 partes e 12 partes pintadas. Mas se a gente observarmos de novo, foi pintado, certo? O mesmo espaço. Sinal que temos 2 representações numéricas diferentes, mas representando o mesmo espaço. Sinal que eles são iguais. Fração equivalente. Calculando, podemos encontrar uma fração equivalente, usando o princípio multiplicativo e simplificativo. Pelo método do princípio multiplicativo, tendo uma fração como 3 sobre 5, se eu estou atrás de conhecer as frações equivalentes a ele, eu pego o numerador e o denominador e multiplico pelo número escolhido. Escolhi o número 2. Eu vou pegar o numerador 3, multiplicar por 2, e eu vou pegar o denominador 5 e multiplicar por 2. Eu vou obter a sua fração equivalente. Se eu der continuação a essa ideia e dar continuação na multiplicação por 2, eu vou encontrar uma fração equivalente a ela. 6 multiplicado por 2, 12, e 10 multiplicado por 2, 20. Se eu continuar fazendo isso, 12 multiplicado por 2 e 20 multiplicado por 2, eu vou obter 24 sobre 30. E aí eu concluo que essas frações que eu encontrei são frações equivalentes, usado pelo método do princípio multiplicativo. Pelo método, certo? Simplificativo, usando a fração 81/135, eu vou escolher um número para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E eu escolhi o 3. Se eu pegar o 81 dividir por 3 e pegar o 135 dividir por 3, eu obtenho uma fração 27 sobre 45, que é equivalente a ela. Se eu continuar dividindo eles por 3, 27 dividido por 3, 45 dividido por 3, eu vou obter a fração 9 sobre 15, equivalente a ela. Se eu continuar dividindo por 3 o 9 e o 15 por 3, eu vou obter a fração 3 sobre 5, uma fração equivalente a ela. Concluo que essas frações que eu encontrei são iguais e são frações equivalentes. Calcular para encontrar um termo desconhecido de 2 frações equivalentes. Exemplo, se eu tenho uma fração equivalente 25 sobre 30 igual a 5 sobre x, o x é um valor desconhecido. Qual seria o valor que estaria aí
para deixar eles equivalentes. E aí eu uso um princípio proporcional, certo? E que princípio é esse? Multiplico os extremos pelos meios. Exemplo, eu pego 25 multiplico por x e pego 30 e multiplico por 5. Eu vou armar e fica nessa situação. 25 vezes x é igual a 30 vezes 5. Eu vou pegar o 25, que está se multiplicando por x, passar para o outro lado. E aí eu vou obter x é igual a 30 vezes 5 dividido por 25. Nesse momento eu vou usar um método simplificativo. Escolher um valor no numerador e um valor no denominador e dividir ele ao mesmo tempo pelo número escolhido, que combine para os dois. E aí eu percebo que eu vou escolher o 5 e o 25. Eu vou ter x é igual a 30 vezes o 5 dividido por 5 sobre o 25 dividido por 5. Método simplificativo. Aí eu vou obter 30 vezes 5 dividido por 5, 1. E 25 dividido por 5, 5. E aí, nessa expressão numérica, eu faço a operação. 30 multiplicado por 1, 30. Dividido por 5, 6. Sinal que a fração equivalente a 25 sobre 30 é 5 sobre 6. Obrigado pela atenção e boas aulas remotas.